Oi! E aí galera, beleza? O assunto do vídeo de hoje vai falar sobre bolsos femininos. E você aí que tá me assistindo, tá usando calça, saia ou vestido? Você já deu uma olhadinha se essa peça tem bolso? E se tem bolso, galerinha, cabe alguma coisa nele? Bom, gente, é esse o tema que eu vou abordar hoje aqui no canal. E se você que tá aí me assistindo gostou do assunto, dá o like aqui embaixo e vem comigo! Então, galera, toda essa história de bolso começa há 400 atrás, para ser mais exato, no início do século 17. E o bolso de antigamente não era nada parecido com o bolso que a gente conhece hoje em dia. O bolso de antigamente, gente, eram umas algebeiras, que vai estar aparecendo aqui pra vocês. O que são essas algebeiras? Começou lá no início do século 17, né, como eu já tinha falado, com essas algebeiras. O que as pessoas faziam com essas algebeiras? Elas pegavam essas pochetezinhas feias, a beça, e amarravam na cintura, ou com barbante, ou até mesmo presa no cinto. Só que isso, gente, facilitava muito a vida dos ladrãozinhos na época, porque era super fácil de ser arrancado da cintura e não tinha segurança nenhuma. Então, para evitar esse tipo de assalto, o que os homens fizeram? Eles pegaram as suas algebeiras e colocaram por dentro das suas calças. E para ter acesso mais fácil às suas algebeiras, eles fizeram uma fenda, né? Abriram ali um buraquinho do lado das suas calças para terem mais acesso, para ter acesso mais fácil, né, às suas fendas. Já as mulheres também fizeram a mesma coisa. Porém, galera, todo mundo conhece e sabe a história que as mulheres daquela época usavam várias camadas de saia, né? Isso dificultava muito o acesso das algebeiras, porque para ter acesso a essas algebeiras, elas precisavam levantar panos e mais panos, era uma coisa assim muito chata e graças a Deus a gente não tem mais que usar tanta saia assim. Então, para ter acesso a essas algebeiras, elas tinham que levantar os panos e botar aqui, procurar ali, enfim. Isso se pendurou por bastante tempo. Porém, os alfaiateiros da época viram que todo mundo estava escondendo suas algebeiras. Aí o que eles pensaram? Poxa, vou ter uma ideia, eu também vou lucrar com isso. Aí o que eles fizeram? Começaram a costurar as algebeiras por dentro das calças, né? E isso facilitou muito a vida dos homens da época. Mas as mulheres, né, continuavam com o mesmo processo. Puxa pano, levanta pano e enfim, era uma tristeza só. Somente no século XVIII que as mulheres vão ter acesso a essas fendas. Bom, gente, essa fenda aí da mulherada, ela era costurada diretamente no vestido, né? Somente nos vestidos, e dizia muito sobre a condição financeira da mulher. Ou seja, se ela tinha bolsa em suas roupas, ela era considerada uma pessoa de posse. Agora, se ela não tinha bolso nem nada, ela era considerada uma pessoa pobre, de baixa renda ou qualquer um. Mas a festa do bolso não durou por muito tempo. E no início do século XIX, o bolso cai em total desuso, porque começou a se popularizar o estilo deusa grega, né? Que vai estar aparecendo aqui, para quem não conhece, que eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece vai estar aparecendo aqui. Todo mundo queria ter aqueles vestidos lindos, certinhos no corpo e aquilo realmente não combinava com os bolsos. Então eles tiram totalmente os bolsos das roupas femininas e começam a popularizar esse estilo deusa grega. Para as mulheres trabalhadoras da época, o bolso ainda continua valendo. E aí, galerinha, uma coisa importante, aí mudou a história, né? Ou seja, se você tinha bolso, era considerado uma pessoa pobre. Se não tinha bolso, era considerado uma pessoa rica, avantajada, próspera. Já no século XX, o bolso volta com tudo para as mulheres trabalhadoras da época.
e os bolsos começam já a ser costurados diretamente nos vestidos. 1900. Bom, galera, 1900 as mulheres lutam bravamente pelos seus direitos de usarem bolsos e começam aí a quererem usar saia, a querer e a usar saia, que gera bastante rebuliço na sociedade toda, porque era praticamente um absurdo uma mulher usar saia, porque para eles calça, a mesma história daquela bobona que falou que rosa é para menina e azul é para menino. Na época acontecia a mesma besteira, só que todo mundo acreditava naquilo. Calça era para homem, vestido era para mulher e era assim e tinha que ser assim pro resto da vida. Graças a Deus não é mais assim. Logo, esse assunto das calças ficou para trás. Por quê, gente? Tinha uma guerra que se aproximava aí e todos os homens daquela sociedade ali que o pessoal vivia foram mandados para a guerra. E as fábricas precisavam de pessoas para trabalhar. E como não tinha homem o suficiente, ou quase não tinha homem, o que eles pensaram? Bom, vamos pegar as mulheres. Não queríamos isso, mas já que não tem eles, vai elas mesmas. Bom, galera, então as fábricas pegaram as mulheres que estavam em casa, costurando, cozinhando, fazendo seus afazeres e colocaram elas para trabalhar na fábrica. Só que, para as mulheres trabalharem na fábrica, elas precisavam de roupas mais flexíveis, mais acessíveis para o dia a dia, porque era praticamente impossível você trabalhar de vestido, subindo coisa e descendo coisa com aquele monte de vestido, e era uma coisa horrível, nem gosto de imaginar o acidente que isso poderia ter causado. Então, as mulheres começaram aí a dominar as calças, começaram a usar calça mesmo, não estava nem aí, o importante era trabalhar e cuidar dos seus filhos. No final do século XX, o bolso, galerinha, cai em total desuso de novo. Por quê? Porque a moda prefere mulheres magras e achava que os bolsos engordavam ou aumentavam muito a silhueta das mulheres. Então eles retiram novamente os nossos bolsos e preferem mulheres magras. Infelizmente é assim até hoje, a moda insiste em impressionar a sociedade que a mulher, para ser bonita, ela tem que ser magra. Só que isso tá errado, tá super errado. E eu dou graças a Deus que surgiu esses modelos plus size, eu acho que é assim mesmo que fala, que a pessoa vai e, sabe, é linda, maravilhosa, com o rosto lindo, o corpo lindo também, e vai e tira foto de lingerie, tira foto e é modelo mesmo, e eu acho isso super bacana. Continuem, meninas, vocês estão de parabéns! Anos 70 e início dos anos 90. Bom, galerinha, nesse período surgiu um alívio para as mulheres, porque surgiu um estilo chamado boys. Para quem não conhece esse estilo, é tipo esse estilozinho que virou moda agora há pouco, das calças boyfriend, alguma coisa assim, que virou super tendência, toda loja tinha uma calça dessa e era super confortável. Bom, gente, esse estilo, para quem não conhece, eu vou botar algumas fotinhos aqui para vocês interagirem mais com o assunto. E esse estilo virou super tendência com o lançamento do filme Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. E para quem não conhece esse filme, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, vale super a pena conferir, tá bom? Mas a festa do bolso também não durou muito tempo, e no início dos anos 90, a cantora Britney Spears, ela popularizou, começou a surgir o auge, né, também da carreira dela, que ela começou a popularizar calças justíssimas e de cintura baixa. Então todo mundo queria ter uma calça daquela, um corpo daquele, e retiraram mais uma vez os nossos bolsos. E se você que tá aí me assistindo tá se perguntando: Joyce, mas e os homens dessa época? Como eles estavam durante todo esse período? Bom, gente, eu posso lhe afirmar que eles estavam lindos e belos com suas mãos enfiadas em seus bolsos. Século XXI!
Bum! Êêê! Temos bolsos! Uhul! Mas calma, gente! Não vamos ficar felizes à toa! Por que, Joyce? Por quê? Porque não cabe nada nele, gente. Por isso, que não cabe nada no nosso bolso, sabe? O bolso feminino hoje em dia, ele é minúsculo, sabe? Não cabe nada. Às vezes não cabe nem o meu celular, nem o seu celular, não cabe o celular de ninguém, sabe? E já enquanto o bolso dos homens, ele já é mais avantajado e você fica à vontade. Às vezes o homem não tem o que fazer com a mão, ele faz o quê? Bota dentro do bolso. E a mulher, eu também quero ter, gente, não quero ter nada pra fazer com as mãos. Às vezes eu tô num evento, alguma coisa, eu não sei o que fazer com as mãos. Eu boto ele no bolso, eu quero ter bolso. Todo mundo quer ter bolso. Gente, eu quero ter bolsa! Bom, já pra historiadora Barbara Bauman, essa questão do bolso é apenas mais uma opressão em relação às mulheres, uma opressão financeira. E se formos analisarmos bem a história, só queremos uma coisa, o quê? A igualdade. Bom, gente, é isso. É assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. E por favor, gente, não se esquece, deixa seu like aqui embaixo, escreve nos comentários pra mim o que você achou do conteúdo, se deu pra você entender direitinho, se você gostou do conteúdo, fala pra mim. Me conta tudinho que eu quero saber muito, eu vou responder todo mundo que me perguntar. E eu tô preparando, tô produzindo aqui ainda vários conteúdos maneiros pro canal. Espero que vocês curtam bastante, tô com vários projetos de a história que a história não conta, uma história bem descontraída pra prender vocês, pra vocês gostarem bastante, pra ser uma coisa bem divertida. Bom, gente, é isso, não se esquece, inscreva no canal, dá o seu likezinho e, meus amores, é isso.